Olá a todos vocês, a você que está nos escutando, a você que está nos assistindo ao vivo e a cores pelo Face Live, pela Web Rádio. Mais uma tarde muito especial. Eu sou o Carlos Alberto Saad, do Dimensão Desenvolvimento Pessoal. Olá, boa tarde. Eu sou Fabiana de Tomás, também faço parte da equipe Dimensão e a gente está aqui hoje para um tema bastante polêmico e, na verdade, algo que a gente discute sempre e que tem um quê de curiosidade e, ao mesmo tempo, de novo sobre esse assunto. De novo, nós nunca falamos desse negócio Não, mas acontece que as pessoas discutem muito sobre esse assunto. É verdade, isso é uma discussão. E o tema ficou bem legal, né? Homens versus mulheres. As diferenças que faz a diferença. E são poucas as diferenças, né, Vá? E eu vou começar com a seguinte frase. Quando nós pensamos equivocadamente que somos iguais, homens e mulheres, criamos expectativas irreais. Você falou uma palavra muito importante. Expectativas, que já é complicado criar expectativas irreais. Quando em qualquer relação, homem e mulheres se relacionam, seja no trabalho, seja na vida familiar, seja de maneira amorosa, né, um casal, quando nós imaginamos que o outro precisa pensar como, comportar-se como, agir como, sentir como, ou o homem ou a mulher, então eu relaciono com o homem, então o homem precisa pensar como eu, agir como eu, sentir como eu. Isso acaba causando a maior confusão. Isso não é só nesse caso, em tudo, né? Quando as em pessoas tudo, acabam colocando achando que o outro tem a sua maneira de pensar, de ver o mundo, de se comportar, principalmente em relacionamentos. Em relacionamento, isso é talvez uma das coisas que mais pega. Porque eu me comporto assim, porque eu tenho esses valores, porque eu tenho esses hábitos. Então, porque eu tenho isso é meu, esse é o meu jeito de ser assim e meu relacionamento, quem se relacionar comigo tem que fazer isso. Eu assisti uma palestra muito interessante há uns dias atrás e eu me interesso por esse tópico há muito tempo, há mais de 2 anos, quando eu criei um projeto que chama Espaço Mulher, que é um evento, um workshop, que infelizmente esse ano tivemos alguns contratempos, então não aconteceu, mas que aconteceu durante algum tempo todo mês, começo, meio e fim. Onde nesse lugar, né, com a expectativa de estar lá, as mulheres iam para conversar sobre assuntos femininos, do universo feminino. Então eu sempre me interesso muito em conhecer mais o universo feminino, até porque a mulher fala assim, mas você é mulher, você conhece o universo feminino. E aí vai, de que maneira a mulher conhece o universo feminino? E mas peraí, por que não foi criado um espaço assim para os homens? Quantas vezes eu ouvi discussões sobre esse assunto? Na verdade, o homem talvez não tenha necessidade de se conhecer de uma maneira mais plena, estando junto, em conjunto, como a mulher precisa entender o lado dela feminino, como ela precisa se assemelhar. Mas é claro que homens podem se juntar para conversar sobre o que é masculino e mulheres sentar para conversar sobre o que é feminino. Aí você vai me perguntar, peraí, Fabiana, todo mundo sabe o que é feminino e masculino. Quando você pensa na palavra feminino, o que vem à sua cabeça? Carlos, o que vem à sua cabeça? Feminino é? Mulher. Mulher é? Feminina. Não. O que é uma mulher feminina? Você quer chegar? Não, o que é feminino? O que significa feminino? É uma mulher sexy, é uma mulher que está na pegada de mulher, que não sei, tá, né? Nesse feminino. Quando você pensa em feminino, ou uma mulher feminina, né? Ou algo feminino. Ela é mulher, tá exatamente na pegada mais de mulher, só isso, ela é mais feminina. Como você fala, pô, aquele cara é feminino, porque ele tá com traços de mulher. Então, esses traços é o quê? É uma delicadeza, sei lá, é algo especial. É uma delicadeza, é uma algo especial da mulher. É uma forma de se comportar, é uma certa capacidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente fala de masculino, o que vem à sua cabeça?
Aí o cara machão, aquela coisa Machão, toda. agressivo, que vai pra cima, que dá conta de tudo, que protege, que cuida. E olha que incrível. Esquecemos que tudo é importante. A mulher precisa ter os dois lados para equilíbrio, o homem também. Quando a gente relaciona a mulher com o feminino, a delicada, aquela fragilzinha, que precisa estar sempre perfeitinha, arrumadinha, ela combina com o mundo de hoje? A mulher que cuida dos filhos. Sim e não. Né, Sim, que não. cuida dos filhos. Sim e não, porque para a mulher, principalmente que está hoje, graças a Deus, tomando seu espaço, algumas radicais demais, mas tomando seu espaço, porque assim, na minha opinião, não existe o melhor ou o pior, como você falou. Uhum. O casal precisa, o homem e a mulher, independente de ser casal, homem ou mulher, os dois sexos, ambos têm as suas qualidades, elas precisam andar conjuntamente. Elas precisam, cada um com a sua capacidade, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua natureza, dar o melhor. Agora, quando você comenta a respeito do mundo atual, claro que só mulher dona de casa não combina muito, porque nem pode mais. A mulher entrou no mercado de trabalho, até mesmo para poder ajudar o homem a trazer o sustento. Aí vamos Só lá. que ela continuou com as atividades que são domésticas, vamos dizer assim, e o homem não. O homem continuou com a mesma coisa do trabalho. Quer dizer, hoje ele está se adaptando. Está fazendo sua comida, está arrumando sua cama, está fazendo... Alguns homens. Mas já está começando mais, claro. Mas vamos fazer uma pausa aí. Vamos fazer uma Não. pausa aí. O que eu estou dizendo sobre o feminino? Nós estamos afastadas do que é realmente o significado de feminino. Feminino é ser mulher, que tem entre ser mulher, ser delicada em alguns momentos, ser atraente, sexy em alguns momentos. Tem também ser decidida, né? Conseguir tomar decisões, mesmo quando acontece dentro de casa com os filhos, ela está dentro do lar cuidando dos filhos, ela precisa ser capaz de decidir o que vai fazer, o que vai acontecer. No momento de emergência, a criança caiu, bateu a cabeça, espera, ela precisa respirar e ser centrada, então ela precisa ter equilíbrio, ela precisa ter autoridade. O que acontece é que nós, na nossa cultura, nos afastamos do que realmente significa feminino e masculino, que é o real ser homem e o real ser mulher. Sim. O homem pode ter delicadeza, o homem pode ter uma certa submissão, vou colocar entre aspas, em determinadas situações. O homem não precisa estar decidindo tudo, o homem pode delegar para a mulher situações em que ela precisa, que ela pode decidir. O homem pode ficar em casa cuidando dos filhos e cuidar da educação dos filhos de uma maneira diferente, não como a mulher faria. Mas o homem também pode fazer isso. Isso não significa ser masculino ou feminino. A grande diferença é entender que o nosso conceito de masculino e feminino hoje não cabe para a vida que nós levamos. E aí o que acontece? A mulher precisa cuidar dos filhos, trabalhar fora, ser uma boa aluna, ter um corpo perfeito, ser uma boa amante, ser uma boa filha, ser tudo. Ela precisa ter um monte de coisa e ela precisa ser perfeita em tudo. O que gera ansiedade, frustração, que gera um monte de expectativas erradas e um monte de doenças psicológicas e físicas que a mulher tem apresentado cada vez mais. E o homem? O homem não pode ser agressivo a todo tempo. Ele com essa característica de, não, mas eu preciso sustentar a casa, eu preciso ser o provedor, eu preciso cuidar, né? Ter tudo isso. Ele também não precisa ter tudo isso, fazer dessa maneira. Ele pode ter outras coisas. E toda essa raiva gera o quê? A gente tem agressividade maior, as confusões no trânsito, o homem se expondo e colocando para fora uma energia acumulada que também está prejudicando a nossa sociedade. Mas tem mais aí também, em relação a essa própria mudança que a mulher vem tendo, até mesmo sem se conhecer, ou buscando se conhecer, essa alteração, essa transformação que gera, claro, nós estamos numa época diferente, numa fase diferente, e cada um tem a sua época. Então, assim, as coisas, independente da evolução ou não, conforme vai andando, mas isso, você vê quantos homens se assustam com esta mudança por não entender ou não compreender. E quando o homem se assusta com tudo isso que você falou, que a mulher precisa, claro que a mulher precisa decidir, a mulher ela precisa ter tudo isso, ela precisa ter autoridade, ela precisa ser autoritária, ela precisa ter autoridade, ela precisa ter iniciativa.
É legal isso para a mulher, como é legal para o homem, os dois Sim. lados. Agora, o homem que normalmente, o que acontece? Entra o lado machista, entra o lado de pensar que é fraco, essas coisas, quer dizer, aí vem exatamente dentro Da nossa na cultura minha opinião, patriarca, né? do autoconhecimento da pessoa, porque a pessoa que tem uma personalidade firme, que acredita em si, o ceder, o olhar, o estar equilibrado, o compreender a mulher, não significa fraqueza. Porque a fraqueza ela está aqui na nossa cabeça, ao contrário. É necessário estar compreendendo esse universo. E nós não estamos dizendo que a gente, porque eu tenho espaço mulher, só a mulher precisa cuidar de si. Não, pelo contrário. A mulher precisa cuidar de si, o homem precisa cuidar de si, precisa se compreender, entender, para que tudo isso que eu falei fique correto, né? Para que a gente possa andar alinhados um ao lado do outro e construir, não destruir. Porque a ansiedade, a raiva, tudo isso são energias que podem ser usadas a nosso favor, mas a gente acaba usando destruindo. O espaço mulher eu não conheço, porque é só espaço mulher, então eu nunca entrei no espaço mulher para saber o que é. Já peguei o finalzinho e tal. Mas uma coisa bacana, é como você falou, a mulher precisa se conhecer e o homem também precisa se conhecer, é óbvio. O homem talvez seja, na minha opinião, um pouco mais simples, ou pelo menos menos complicado do que a mulher, aparentemente menos complicado do que a mulher. Porém, e para mim, a mulher é muito mais fácil do que o homem. É óbvio. É óbvio. Mas aí o que acontece? É importante, pelo menos, por exemplo, com um exemplo com a minha filha, como eu aprendi com minhas irmãs e com meus irmãos e com a minha mãe, a entender um pouco mais da mulher. Vamos lá. Exemplos que muitas vezes nós damos por aí. Eu convivi com duas mulheres desde criança, duas irmãs. Fica muito mais fácil para mim, por exemplo, compreender algumas atitudes dentro de casa que a mulher tem, de homens que não foram criados com mulheres e não compreendem, a não ser com a mãe. E normalmente quem ensina o homem é a mãe. É muito interessante isso, eu deparo, por exemplo, relacionamentos, a pessoa casa e de repente reclama que a mulher tem determinados hábitos. Então assim, ela não tem esse costume, não entende o porquê, e vice-versa. É importante a mulher entender o homem. Por exemplo, é importante a mulher entender que o homem que ela está criando, porque essa cultura inserida no homem, hoje nem tanto. A mulher que está criando, você está falando da mãe ou a esposa? Porque a esposa quer criar, né? A mãe que está criando o filho, é importante que ela entenda que ela mesma mantém essa cultura machista e patriarca. No geral, sim. Hoje, talvez, né, nós mais jovens tenhamos uma forma diferente de educar, mas mesmo assim, quantos homens ainda acham que é fraqueza chorar? Quantas mães falam, chorar é coisa de mulherzinha? Quantos homens acham que é fraqueza fazer uma atividade de casa ou cuidar de um filho? Sem dúvida. O que eu acho importante é manter, na minha opinião, minha pessoal, manter para o homem a masculinidade, para a mulher exatamente o lado feminino. Cada um entender qual é o seu papel. Manter isso, não tirar jamais. Qual é o seu papel como homem e como mulher? As decisões que vão ser tomadas na fase adulta, o que você vai seguir, com quem você vai relacionar, isso não importa. O que importa é compreender que a mulher funciona de um jeito e o homem funciona de uma outra maneira, independente das opções que você faça. E vem de um monte de coisa, não é só cultural, vem do organismo, vem de hormônios, vem do funcionamento, quantidade de neurônios que o homem tem e que a mulher tem, o corpo, o tamanho do corpo. O homem tem um corpo preparado realmente para o trabalho bruto, isso é natureza, isso foi seleção natural. Nossa cultura vem desde lá dos primórdios, desde o homem das cavernas, que foi se colocando e se estabilizando dessa maneira. A ideia hoje é mostrar para vocês que não pense que o seu companheiro ou sua companheira vai fazer algo igual a você. Ela pode conseguir conquistar um resultado parecido ou melhor, ou da mesma forma que o seu resultado, mas realizando da maneira dele. Dois pontos aí que eu queria fazer uma interrupção. Lembra onde você parou, tá? Porque eu vou voltar. Uma delas, quando você falou de que a mulher cria o homem, cuidado, isso é vice-versa, tá? Quantos relacionamentos nós conhecemos que a mulher já casada quer criar o marido e vice-versa, o marido quer criar a esposa?
já foram criados. Isso é uma coisa muito complicada. Mulheres que desejam ter um filho, né? E aí não acham que, e em vez de arranjar um namorado, arranjam um filho. Um filho. Ou às vezes um namorado que tem um filho que não é para ela cuidar. Não, isso que eu tô falando é vice-versa. Uhum. Mas quantas mulheres cuidam do marido como se fosse filho? Poxa vida, é que eu falo, inclusive aqui com a Fabiana, que eu falo, eu não casei com a minha mãe, e ela sabe disso, então, às vezes até sinto falta. Que eu vejo, às vezes, né, a mulher faz algumas coisinhas mais pro marido e tal. E não tem isso, porque se eu sair da minha casa, eu sair do pé da minha mãe, eu não vim me relacionar com a minha mãe, eu vou relacionar com a minha mulher. Uma coisa que nós não estamos dizendo, e o Carlos está dizendo, que não é para você fazer uma surpresa de amor, que não é para você tratar o outro com gentileza, que não é para você fazer uma janta para agradar. Isso ela faz, e cozinha bem, e cozinha muito bem. Mas desde que isso faça bem para você e faça bem para o outro. Não é por isso que o homem também não possa fazer esse tipo de coisa, que não possa fazer uma surpresa de amor para a mulher. Não só pode, como deve. Deve fazer muitas, porque isso alimenta o relacionamento e faz com que a relação fique mais gostosa, mais leve e que a gente passe pelas crises da vida, as crises dos momentos, de forma mais tranquila, porque a relação é bem sólida, é gostoso de conviver. Quando é gostoso conviver um com o outro, fica mais fácil passar por qualquer obstáculo. Não é isso que nós estamos dizendo. Não, nós estamos dizendo vamos falar do outro lado também, porque claro. Não é só da mulher e do homem que quer cuidar da mulher como se fosse filhinha. Sabe, ficar cuidando, não só não deixa fazer isso, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. Não é assim. Escolhe até a cor da roupa, né? São dois adultos que, na minha opinião, pelo menos na nossa opinião, que se juntam e de repente caminham em prol de um objetivo. 2, outro assunto. Como você falou, nós temos o nosso lado do macho e da fêmea, o lado animal do ser humano. Só que hoje nós vivemos numa selva de pedras. Hoje nós vivemos em outro tipo de selva. E nós temos os nossos instintos. Isso é algo importante a dizer. E normalmente nós nos debatemos inconscientemente com esses instintos e muitas vezes nos perdemos. Porque nós temos algumas sensações, nós temos algumas emoções, nós temos algumas vontades de ter determinadas ações e não entendemos muito bem o porquê. Eu vou dar um pequeno exemplo. Vá para o restaurante e pegue um homem que fique de costa para a porta. Normalmente, se ele ficar de costa para a porta, ele vai se sentir incomodado. Por quê? Porque talvez lá atrás, há muito tempo, o homem tomava conta da entrada da caverna que protege a família. Então, como é que ele vai ficar de costas para a porta? É muito complicado isso, ele se sente incomodado e não sabe nem por que se sente incomodado. Isso dando um pequeno exemplo, mas assim, dentro do grande universo homem e mulher, hoje nós esquecemos o nosso lado animal, inclusive da ansiedade, como você falou, da frustração, e outras coisas mais que mexem com o ser humano sem não sabermos o porquê. É importante voltarmos ou pelo menos resgatar alguma coisa da origem para entender o que acontece com o ser humano. Em tudo, não é só no relacionamento, não. Em tudo. Em tudo mesmo. Continua? Não parei, só dei um exemplo, só dei as duas paradas. Então, qual é a ideia da gente conversar sobre homem e mulher? É você compreender, por exemplo, que a mulher pensa em 10 coisas ao mesmo tempo. Homem versus mulher, assim, né? Um socando o outro, né? Em 10 coisas ao mesmo tempo. E ela consegue estar olhando o filho, prestando atenção na comida que está no fogo, ouvindo rádio, contando o tempo da máquina de lavar roupa, ou mandando um e-mail sobre determinada reunião, tudo ao mesmo tempo, sem se atrapalhar. Vou colocar entre aspas aqui, porque a gente pode conversar isso depois. Enquanto o homem, se você pedir para ele 2 coisas, ele não consegue fazer. Cuidar da tartaruga e olhar o leite não vai dar certo. Não, mas só olhar o leite... isso é impressionante. Vamos olhar o leite. O homem está olhando o leite. Então eu estou olhando o leite. O leite está fervendo. Cuidado para não vazar, porque o fogão está limpo. Se vazar no fogão, não é o problema de vazar no fogão, vai sujar o fogão. Que de repente alguém limpou e se sujar, alguém vai reclamar. Então o homem já está não querendo reclamação, mas o leite está lá. Aí, olha pouquinho, tá, o leite está lá. Você está de olho no leite, porque a hora que o leite ferve é muito rápido. Então você está de olho. Aí faz o barulho, você vira para o lado. Quando você volta, o que acontece com o leite? Derramou. Quer dizer, então não precisa nem ter a tartaruga, só o próprio leite já basta o suficiente para muitas vezes incomodar. Isso não quer dizer que o homem não tenha competências, ele tem muitas competências. Acontece claro. Que a forma dele focar e realizar as coisas é diferente da forma como a mulher faz isso.
tanto dizem que a mulher não dirige bem, né? Vamos falar do papo da mulher não dirigir bem. Na verdade, não é que ela não dirige bem. Aliás, conheço muitas que dirigem muito bem, como conheço muitos homens que dirigem muito bem. Muito mal. É muito mal. O que acontece é que ela tá dirigindo aqui, passando rímel no olho enquanto dirige. E aí, às vezes, acontecem acidentes. E tem algumas que dirigem mal mesmo, né? Que fazem jus à palavra. Enfim. O que a gente quer conversar e mostrar para vocês hoje é que é importante entender que cada um funciona do jeito. Que as mulheres, por terem diversas tarefas e pensar em mil coisas ao mesmo tempo, são eternas insatisfeitas. Porque quando chega no final do dia, se ela não cumpriu as 1.532 tarefas que ela se propôs a fazer quando ela acordou, ela pode ter cumprido 1.531, faltou uma, ela está insatisfeita com o comportamento dela. Não, mas a mulher ela tá sempre E satisfeita. é gostoso quando a mulher descobre isso e começa também a se satisfazer com aquilo que ela pode fazer naquele momento. Ela começa a descobrir a forma como ela funciona de verdade, porque nem nós, mulheres, sabemos como funcionamos. Olha que interessante. E os homens também, muitas vezes, não têm essa percepção de como eles funcionam. Eles só falam, eu sou assim, que é uma frase muito masculina. Eu sou assim. Por exemplo, uma coisa interessante, o homem está assistindo lá o jogo, ou o jornal, ou o filme. Alguém chega do lado, a mulher chega do lado e começa a falar uma coisa que é importante. Tudo bem, é um saco ser interrompido, mas ser importante. Até na hora que dá o grito, olha, a casa tá pegando fogo. Aí o cara resolve prestar atenção. Mas peraí, por que só quando a casa tá pegando fogo, quando acontece uma coisa, eu me desligo, né? Eu começo a prestar atenção. Porque o homem funciona assim, ele coloca foco de uma maneira só. O pensamento dele gera de uma determinada maneira, assim como a mulher gera de outra. Posso dar um exemplo aí? Pode. O pensamento do homem é como um mar tranquilo. Nossa, hoje tá um calor absurdo aqui. Tá. É como um mar tranquilo, sem onda, sabe? Aquele mar tranquilíssimo e tal. O pensamento da mulher é igual uma ressaca. Vem onda para tudo quanto é lado, você não sabe para onde vai, se ela sobe, se ela desce. Normalmente o pensamento da mulher é isso, ela pensa demais da conta. O homem realmente ele é muito mais objetivo. Eu não sei o tempo de hoje, que eu estou um pouco fora do mercado, graças a Deus, eu saí fora do mercado, estou casado. Mas na minha época, como é que se paquerava? Normalmente tinha, isso eu observei muito, é muito interessante isso. O homem, para paquerar, ele focava naquela pessoa, naquela mulher que ele queria paquerar, ou naquela pessoa que queria paquerar, e simplesmente, vai direto. E se tem de ser menos tímido, vai dar a cantada, vai, sei lá, fazer, vai jogar o verde para colher maduro, sei lá o que ele vai fazer. A mulher, para cantar, ela não vinha direto. Ela dava um montão de voltas, entendeu? Para poder chegar no cara, para chamar a atenção, para que ele levantasse e fosse falar com ela. Então, não, e assim, às vezes manda amiga, né? Usa amiga. É uma estratégia muito grande. Na minha opinião, a mulher é mais estrategista nesse sentido. Ela arquiteta mais as coisas. Eu não sei. A cabeça funciona exatamente com esse maremoto, essas coisas muito confusas. O homem, normalmente, ele é mais... nós estamos generalizando. Tem as suas exceções. Mas, normalmente, o homem ele funciona com uma coisa realmente com um foco. Tá falando, por exemplo, nós estamos falando da rádio, daqui a pouco você começa a falar de outra coisa, para de falar da rádio para depois falar de outra coisa, senão o assunto não vem. E quando a gente se empenha em realizar o autoconhecimento, focado nessa particularidade da mulher ou do homem, o que eu sinto que é muito gostoso, experiências que eu vi dentro do Espaço Mulher, é a mulher sair de lá, ela sai feliz por um motivo, ela descobre que ela não é a única. É igual, né? Peraí, eu achei que eu era a única que passava por isso, que eu era louca por causa disso, que só eu me incomodava com aquilo, porque muitas vezes a gente tem uma oportunidade de conversar sobre coisas que nos incomodam, mas com pessoas próximas, aí a gente guarda algumas coisas, não vou contar aquilo para outra pessoa porque ela vai me julgar, não vou comentar sobre isso porque isso está dentro da minha família. E quando você acha um espaço protegido, com pessoas todas ali dispostas a colocar aquilo que está realmente incomodando para fora, em busca de um autoconhecimento, de compreender aquilo, de se entender, e aí você fala, caramba, não sou só eu? Não sou só eu! Nossa, que delícia, como é gostoso descobrir que as mulheres funcionam desse jeito. E aí quando você descobre como você funciona e compreende que o homem não funciona da mesma maneira, você cria, mulher estrategista, mas outras estratégias para se relacionar melhor. Posso falar uma delas?
Para você, homem, uma Para delas... de chacoalhar a mesa. Você Eu briga estou sempre chacoalhando? Uma delas, tá vendo só? Já mudou de assunto, não muda de assunto. Você mudou de assunto no meio da conversa. Toda rádio ele fala pra mim, você bate na mesa, você faz barulho na mesa. E hoje ele tá chacoalha a mesa. Um dos ganhos que, para mim, pelo menos, é muito interessante, quando existe da mulher esse autoconhecimento e traz para o homem também o autoconhecimento, uma delas é quando se debater, a mulher debater aquele assunto. Porque, olha, é uma coisa tão complicada, a gente começa a falar da casa passa para os filhos, dos filhos passa para a escola, da escola passa para a sogra, da sogra passa para o carro, do carro passa para o trabalho, do trabalho volta para a família. O assunto é aquele, vamos debater aquele assunto, discutir aquele assunto, não. E quando a mulher que tem uma lembrança fantástica, não sei porquê, quando de repente no meio dessa discussão, ela acaba se lembrando de coisas que você fez pelo menos lá há 10 anos atrás. E você tem que dar razão, eu pelo menos dou razão porque eu não lembro. Então se ela está falando deve estar certo, eu não lembro o que eu fiz ontem, quanto mais há 10 anos atrás. Porque você fez isso? Tá, e é claro que o autoconhecimento não vai fazer com que ela deixe de funcionar dessa maneira. Mas uma coisa que acaba acontecendo mas assim, entende, peraí, pelo menos. Deixa eu repensar do que... A imagem um pouquinho, eu tô chateada por conta disso, não, realmente é isso. E quando o homem também conhece as suas diferenças e a mulher começa a funcionar assim, ela fala, peraí, respira um pouquinho, do que exatamente você quer falar? Ah, então você tá chateada por conta disso. E aí aproxima a comunicação para que o ponto em que está incomodando ou um ou outro seja comum. Os dois estejam falando sobre bala, ao invés de um estar falando sobre bala e o outro falando sobre macarronada. Isso é difícil, né? Porque é só observar um casal discutindo, é uma coisa tão interessante. É ruim porque o casal está discutindo. Porém, do outro lado, pelo menos do nosso lado, do lado das ferramentas que nós usamos, do nosso trabalho, às vezes eu pego casais discutindo, é algo assim tão estranho. Porque os assuntos eles rebatem de tudo quanto é lado, é como se um estivesse falando russo e outro falando japonês. Um falando chinês e outro falando espanhol. Um falando latim e outro falando, sei lá qual a língua do esquimó. É algo assim muito maluco, como eles não se encontram. E se gostam, mas não se encontram naquele contexto, não estão se encontrando. Em vez de achar exatamente um ponto a qual a comunicação possa ser... Ela ter uma linha, ela destrava, um ponto que destrave a comunicação, acho que achei a palavra, destravar a comunicação, que não tenha ruídos. Quer dizer, ruído sempre vai ter, a gente está falando bastante de casal, mas vamos falar isso, por exemplo, no trabalho. Não, geral, homem e mulher, não é só casal, você não. Você está lá trabalhando e você tem no seu time, na sua equipe, você é a única mulher com 5 homens. Se você achar que pode fazer com que ele pense... Espera só um segundinho, o meu Zentar, que a bateria está acabando no telefone, eu vou precisar sustentar a bateria agora. Se você fizer com que ele achar que eles vão pensar e agir exatamente da maneira que você quer, a estratégia que você quer, a capacidade de você ter frustrações, a probabilidade é muito grande. Porque eles funcionam de uma determinada maneira. E vice-versa, um chefe de equipe que vai trabalhar com 5 mulheres, se ele não tiver uma proximidade, não compreender melhor como que a mulher funciona, como que é essa comunicação feminina, como que elas se comunicam, qual é a capacidade que elas podem desenvolver, também vai ter uma grande probabilidade de aquele objetivo, aquela meta não ser alcançada, não ser cumprida. É muito importante que tanto o homem quanto a mulher, em todo o contexto, tenham a clareza de que homens e mulheres são diferentes e funcionam diferente. Para que, como a frase do começo, não se gere expectativas irreais. Porque gerar expectativas já é difícil. Por qual motivo é difícil? Porque existe uma grande possibilidade de frustração. Agora, se já é irreal, isso quer dizer que a frustração é certa, não tem outra maneira. Você vai se frustrar, em todos os sentidos. Qual é a grande sacada desse dia de hoje? É você que é mulher buscar o seu autoconhecimento como mulher. Aonde está a minha feminilidade? O que é o feminino para mim? O que eu estou deixando, né, de mulher lá reprimido e aquilo que eu estou usando? No meu dia a dia, como isso está acontecendo? Como eu estou usando isso nas minhas relações? E você que é homem, a mesma coisa. Peraí, como eu estou me comportando como homem?
Como a minha masculinidade está se colocando nas situações, nos meus relacionamentos. Eu estou compreendendo isso? É consciente para mim essas minhas incapacidades e essas minhas capacidades? Se você é mulher, incentive os homens à sua volta, do trabalho, os colegas, os amigos, o esposo, o pai, o irmão, a buscarem conhecer esse lado masculino. E você que é mulher, também vai buscar. E você que é homem, vai lá e cutuque a sua esposa, não dizendo você precisa, mas, poxa, seria tão legal se você se aproximasse disso. Porque a mulher tem uma característica muito importante. Tudo que você diz, ela já leva para o lado pessoal. E ela já se sente uma porcaria, um lixo, rejeitada. Porque nada é bom, nada faço bem. Você que está dizendo, hein? Isso é uma característica feminina. Peraí, mas eu faço. Você que é homem, escuta. Quantas vezes já ouviu isso? Mas eu faço e ninguém nunca tá satisfeito. Nunca tá bom pra ninguém. Ninguém dá valor às coisas que eu faço. Você que é homem, se nunca ouviu isso, eu preciso ter um diálogo com você pra gente entender em que mundo, com quais mulheres você vive. Mas isso não é que assim, quando a pessoa começa a ter, vamos voltar ao começo, quando a pessoa começa a ter aquele autoconhecimento e a acreditar mais em si, confiança mais em si, isso até a mulher perde um pouco disso. Claro que perde, porque ela está buscando, mesmo que ela não esteja buscando o autoconhecimento, é importante para todos, homens e mulheres. O que nós estamos dizendo é que existe uma possibilidade de, além de você ter esse autoconhecimento, conhecendo a sua história de vida, seus comportamentos limitantes, os impulsionadores, aquilo que você pode e é capaz de fazer, quais são as coisas que você precisa fazer para melhorar os seus relacionamentos, você ainda pode ser mais específico, indo em busca de conhecer o seu lado mulher e de conhecer o seu lado homem de uma maneira mais linkada e vinculada ao que é natural de cada um, ao funcionamento natural de cada um, tanto do homem quanto da mulher. E cada vez mais sendo específico e cada vez mais profundo nesse autoconhecimento. Não, isso é um ganho. Olha lá, tá vendo mesmo de novo. Isso é um ganho, e um ganho exatamente para todos os contextos, não só um contexto familiar, não só um contexto pessoal, como um contexto profissional. Porque quando os conflitos acontecem dentro na parte profissional, exatamente porque a mulher, ela muitas vezes não acredita tanto ou acredita demais na sua capacidade e vice-versa, acaba entrando em conflitos por simplesmente não compreender a maneira de ser um do outro, ou até a maneira de falar. Sabendo de algumas coisas, inclusive o homem sabendo de algumas coisas que pode a mulher interpretar, como você acabou de falar, interpretar de maneiras diferentes, por que não mudar a maneira de falar alguma coisa? Então, se eu tenho que fazer uma crítica, eu não gosto de crítica, mas, por exemplo, se de repente você precisa dar um toque, falar alguma coisa que possa auxiliar esta pessoa, esta mulher, e você sabe que daquela maneira vai fazer com que ela se sinta insegura, fracassada, vai se sentir tímida, frustrada, etc, etc, etc. Por que falar daquela maneira? Escolha outra melhor. É você exatamente escolher o melhor de cada ser humano para poder estar e apesar, né, do que o Carlos está dizendo, o homem muitas vezes se sente assim, rejeitado, inferiorizado, se sente... e eu já ouvi muito isso de homens que tiveram um relacionamento com pessoas que falam assim, eu me senti humilhado, aquela pessoa ao meu lado fazia com que eu me sentisse uma porcaria, mas nunca demonstrou, porque o homem tem esse erro até na masculinidade. Voltou. Nesse conceito que acha que, independente do que eu esteja sentindo, eu preciso ser durão, eu preciso ser o cara forte. E aí os homens infartam muito mais do que as mulheres. Energia represada, são emoções que o homem foi ensinado a não usar, a não expressar, a não colocar para fora. Então a mulher também pode ter uma determinada delicadeza e uma maneira não de manipular, porque a mulher ela pensa o seguinte: não, eu vou começar a sair com esse cara, vou seduzir, não sei o quê. Quando casar, eu mudo ele, mudo tudo. E aí é uma das primeiras grandes frustrações, porque ninguém muda ninguém. Se a pessoa não estiver
incomodada com aquilo, não achar que é importante, mesmo às vezes quando a pessoa está incomodada com determinadas situações e comportamentos, mesmo assim, às vezes ela por ela mesma não consegue mudar. Pode até ser que durante algum tempo surjam novos comportamentos para evitar discussões ou evitar brigas. Vamos supor num escritório, tá lá, então surgiu uma regra que a chefe de 5 homens colocou lá, que todo mundo precisa organizar a caneta do lado esquerdo da mesa. Evitando uma punição, ela coloca lá as regras e tal, eles podem até colocar a caneta do lado esquerdo da mesa, mas isso não quer dizer que é uma mudança realizada de dentro para fora, e é essa a única mudança efetiva que existe. Uma mudança em que a pessoa decide por ela e consegue compreender essa mudança e colocar essa mudança em prática. Ou seja, tanto a mulher quanto o homem, ou por coerção, ou por achar que com jeitinho vai, né, moldar e deixar... Esquece. As pessoas mudam por elas mesmas. Existem negociações, mas é que você falou, é muito difícil. Já começa quando... Por exemplo, se eu sei que algo incomoda a minha esposa, claro que é muito difícil mudar o hábito e aquele hábito vai continuar durante um tempo. Não é fácil você simplesmente mudar a cara dela, porque ela sabe que algumas coisas ainda incomodam. Depois de quase 15 ou 16 anos. 16. Tá bom? É mais ou menos isso. Nem lembro, mas é mais ou menos nessa linha. Então, assim, mesmo sabendo que algumas coisas incomodam, aquilo vai diminuindo, porque eu não quero incomodá-la, é um hábito, então é uma negociação interna que eu vou tendo comigo, porque também não faz tanta diferença, eu posso talvez vir a mudar. Por que não? Algumas coisas foram mudadas porque realmente foram mais agradáveis, outras não, outras são mais difíceis, e vice-versa, tem coisas que a pessoa traz que incomodam. Não, e às vezes você fala assim, pô, peraí, eu tô irritando tanto que eu quero que ele mude com aquilo, mas pensando bem, nem é algo que me incomoda tanto. Eu tô só infernizando lá, mas nem é algo que me incomoda tanto. O que eu tô ganhando com essa relação? Então, o que eu tô ganhando é muito maior do que isso que incomoda. É claro que isso aí a gente já vai entrar no relacionamento, e a gente já fez uma rádio sobre relacionamento. Se vocês quiserem, peçam aí, peça na rádio, peça aí nos comentários, que a gente pode voltar e se aprofundar nesse tema de relacionamento. Já. Quando? Nesse ano todo de rádio aí teve duas rádios, na verdade, que nós falamos sobre relacionamento. A gente falou sobre relacionamento interpessoal e relacionamento intrapessoal. Tá, de relacionamento pessoal, mas não falamos de relacionamento principalmente homem e mulher. Isso não foi falado. A gente usou uma parte dos relacionamentos para falar sobre isso. É gostoso, eu gosto de falar a respeito disso, principalmente se na próxima rádio, talvez, nós estamos testando, teremos telefone para que você possa ligar para a gente, fazer perguntas, entrar ao vivo aqui e dar um alô. A gente está buscando sempre trazer novidades para você. É só uma questão. Que curte a Web Rádio, que está com a gente toda quarta-feira à tarde, ou para você também que às vezes não consegue na quarta, mas que faz questão de procurar lá na sua semana um tempinho para ouvir ou ver a gente falando sobre determinados assuntos. O telefone é só ao vivo, tá? A hora que estiver ao vivo, não é pelo Face Live, é pela Web Rádio. Web Rádio você vai poder discar, você pode estar no Face Live, no Web Rádio, discar e a gente vai conversar. Só está em teste, tá? Quando tiver acabar o teste, aí nós passamos o número para você. E o custo é ligação normal, normalmente, acho que é como se estivesse ligando para o telefone normal. Mas é dar um alô, aquela coisa toda, é uma coisa bem bacana da tecnologia, tá vendo só? Da comunicação. E para encerrar, é importante que você, homem e você, mulher, compreendam o seguinte. Ninguém completa ninguém. Ninguém consegue dar para o outro aquilo que não tem. Ninguém consegue fazer com que o outro seja feliz. Tudo isso é realizado da seguinte maneira. Você com você e aí você compartilhando com o outro. Uma das coisas que eu vejo sempre pessoas assim, eu quero tanto agradar minha mãe, porque se minha mãe for feliz, eu vou ser feliz. Esquece, sua mãe vai ser feliz da vida e você vai continuar infeliz. Esteja inteiro, seja uma mulher inteira, seja um homem inteiro, conhecendo suas emoções, conhecendo seus desejos, quais são os seus sonhos, quais são as suas limitações, quais são os seus talentos, aonde você quer chegar. E aí, agregue pessoas que também são inteiras a sua vida para que vocês possam caminhar juntos e não um carregando o outro nas costas, no colo,
arrastado, enfim. Mesmo porque de qualquer incomoda maneira. e dói e é muito chato. Em todos os sentidos, no seu trabalho, se a sua equipe não está trabalhando e fazendo aquilo que você precisa, reveja com você como você está funcionando, se a forma que você está colocando isso para a sua equipe, sendo homem ou mulher, está correto ou não, vai dar certo ou não. Ouça as opiniões, né? Escute as opiniões dos outros e busque o resultado. E aquilo que precisa ser transformado, transforme. Agregue pessoas ao seu time, à sua equipe, à sua família, ao seu círculo de amigos, pessoas que estejam prontas para caminhar com você, que estejam bem e felizes com quem elas são. Esse é o maior objetivo de nós da equipe Dimensão. Oferecermos às pessoas que fazem parte da nossa família, dos nossos treinamentos, a possibilidade de conhecer a si e se tornarem seres inteiros, capazes de... Não, então sou inteiro, sou feliz da vida, tá tudo sempre lindo e maravilhoso. Não. Vão ter tropeços, vão ter dificuldades, vão ter crises, vão ter discussões sobre A, B, C, D, E, F, G, mas você vai compreender quais são as suas dificuldades, vai saber quando e como pedir ajuda, quais os caminhos que você pode seguir sozinho e quais aqueles que você realmente precisa que alguém te acompanhe. Você falou tanto que até dá um exemplo no meio disso, de uma outra, de a pessoa se conhecer, que eu acho que nem vou falar, não. Eu quero fazer um convite para você a fazer parte, conhecer você, mulher, o Espaço Mulher, que o último do ano vai acontecer agora, no dia 19. Aí na nossa fanpage eu vou colocar, eu acho que eu não coloquei ainda o evento, vou abrir o evento dia 19 de novembro, das 9 ao meio-dia em São Paulo. E o tema desse Espaço Mulher é o seguinte: descubra a mulher que você quer ser em 2017. Vai ser trabalhar a sua autoestima, a sua autoimagem, para que você entenda quem você deseja ser e busque fazer com que essa mulher passe a existir o ano que vem mais inteira, mais feliz, compreendendo e trazendo a sua feminilidade toda para o dia a dia e para a sua vida. Convido você que já conhece o Dimensão, que já fez parte dos nossos treinamentos, seja muito bem-vindo, venha fazer parte. Você que ainda não conhece, estou à disposição para tirar todas as suas dúvidas e para receber você no Espaço Mulher, que a gente vai fazer o último do ano, dia 19 de novembro, em São Paulo. Eu vou abrir o evento aí na fanpage, que eu ainda não abri, e aí qualquer dúvida é só mandar uma mensagem ou na nossa fanpage ou por e-mail nos contatos que você tem aí, para que eu possa esclarecer as suas dúvidas e vai ser uma delícia para mim contar com vocês. E você, homem, incentive as mulheres da sua vida a virem fazer parte desse dia. Vai ter um espaço legal lá, convidando você para ir, você vai se conhecer, vai ser ótimo para você. O que você acha? Eu, Fabiana, vou amar. Na verdade, eu que fico caçando as possibilidades aqui para ele me enfiar nesses espaços para eu poder conhecer. Eu sou um Arlene. Olha, ainda nós temos mais alguns minutinhos. Eu ia dar um exemplo aquela hora que você falou tão bonito que eu falei, não vou interromper, por exemplo, mas agora cabe. Eu conheço uma mulher de 62 anos e ela foi criada para ser um bibelô, uma princesa. Ela cresceu e ela casou com um marido que também achava que a mulher precisava ser um bibelô e uma princesa. Teve seus filhos foram e casaram, tal, e foram embora. E recentemente o marido faleceu. Essa bibelô, esta princesa, ela não sabe o que fazer. Não sabe quem ela é, né? Ela não sabe, não só que ela está começando a descobrir quem ela é. O quanto ela perdeu, isso é uma coisa que está deixando ela maluca, o quanto ela perdeu de possibilidades. E assim, o problema dela não é financeiro, tá? Porque o marido deixou ela muito bem com empresas. Este é o problema, porque ela nunca cuidou de nenhum negócio. Mal cuidava de fazer compras de mercado, porque era um nível muito bom e até bem economicamente. Ela está se deparando com um mundo que ela não conhecia, como a gente até fala no treinamento, né? um mundo novo, para ela completamente novo. E são 60 anos... vivendo de um mesmo jeito, né? Sem se conhecer.
A frustração dela, a palavra dela, conversando com ela falou assim, Carlos, eu estou começando a me descobrir mulher. Olha que forte. Então, assim, não é à toa, é importante isso, as pessoas estarem... Não, e esse modelo Bibelô é exatamente o modelo que eu comecei a nossa história falando, da mulher delicada, da mulher que precisa cuidar dos filhos, que ela precisa ser toda bonitinha, toda perfeitinha, mas ela não sabe nem quais são as capacidades que ela tem. E isso é uma cultura nossa, que por mais que pareça que a mulher está indo para o campo de trabalho, isso ainda tem muitas pessoas que pensam dessa mesma maneira. Mas não adianta a gente querer mudar a cultura se a gente mudar nossas crenças, nossos valores internos. Então, nós dessa geração, podemos mudar nossos conceitos e nossas crenças e fazer com que as próximas gerações, ensinar os nossos filhos a ir para a cozinha, fazer comida, para ajudar a esposa dele que está trabalhando fora, e ensinar a mulher que, de repente, ela pode tomar uma decisão ou ela pode trabalhar sozinha durante algum tempo para ser provedora da casa, enquanto o marido está num projeto ou passando por alguma dificuldade, enfim. Criar os nossos filhos para ocupar os dois papéis, entendendo a sua feminilidade e a sua masculinidade e sendo felizes, cada um podendo agir das duas maneiras. Mudaremos a nós para podermos mudar no futuro. Um abraço, dá um abraço agora das pessoas, ao Ed, ao Emerson que está aí, a Lúcia, tem outras pessoas... Mas vamos começar a falar a lista inteira, vai ficar complicado. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui, se Deus quiser, com os pés mais firmes no chão. Para bom entendedor, poucas palavras bastam. Os pés satisfeitos, com um caminhar bem saudável. Então, nos encontraremos quarta-feira aqui, no mesma hora, no mesmo horário e no mesmo canal. Talvez... com a novidade do telefone, para que você possa estar com a gente aqui ao vivo, falando, conversando, dando a sua opinião, perguntando, e estar ao vivo com a gente. Muito obrigado, um grande abraço, tá? Um beijo enorme, espero vocês no Espaço Mulher, e espero você a semana que vem para mais um web rádio e uma Face Live. A gente se fala, tchau, tchau. Aqui para a rádio vai primeiro, então tchau, pessoal da rádio. Faltou o Ed que está aqui, ó. O Ed. Abraço, Ed. Parece que travou. A gente ficou tão quietinho que a imagem falei, nossa, travou. Não travou, não. Tchau, gente. Uma boa semana para vocês. Tenham um excelente feriado. O nosso com certeza vai ser maravilhoso. E a gente se vê a semana que vem. Tchau.